Você foi chamado por Deus para fazer uma obra. E quando, irmãos, nós entendemos esse chamamento, existem algumas coisas que são cruciais nas nossas vidas para que esse chamamento, ele tenha o fim proposto. Porque quando Deus nos chama, quando você pensa que Deus nos escolhe, Ele trouxe a salvação para as nossas vidas, Ele nos libertou daquele império das trevas, mas não foi só para isso, foi para que nós também continuássemos libertando a outros. E esse propósito é a obra de Deus em nós e através de nós. É a igreja dele sendo acrescida. E quando nós olhamos esse chamamento de uma maneira muito assim rasa, nós olhamos e muitas vezes nós admiramos. Falamos, que lindo ser líder de célula. Que lindo isso ser alguém escolhido por Deus para levar salvação. Mas hoje eu quero que você entenda de uma maneira mais profunda o que esse chamamento vai requerer de você. Porque esse chamamento, para nós irmos para fora, é a igreja atuante, irmãos. Não é uma igreja presa dentro de 4 paredes. É uma igreja viva, que é onde os membros saem daqui para os seus trabalhos, saem daqui para as suas casas, essa igreja vai com eles. Porque é um testemunho vivo, carregado no coração. Só que isso é um trabalhar de Deus. Há um processo de Deus para que esse chamamento se torne real a cada dia nas nossas vidas. E eu quero pegar aqui a base, Paulo, quando ele orienta Timóteo. Timóteo era alguém chamado para a obra de Deus também. Para pregar o evangelho, para levar a salvação. E quando você vê Paulo direcionando Timóteo, Paulo fala 4 coisas muito importantes. E essas 4 coisas, que são os 4 conselhos que eu diria para alguém que foi chamado por Deus para uma obra, chamado para fora. Então a primeira coisa, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que você, que foi chamado por Deus para a boa obra dele, você precisa entender aonde você vai fortificar. Muitas vezes nós queremos e temos a tendência de fortificar a nossa vida nas nossas habilidades, na experiência, no que eu sei fazer, o que eu tenho mais segurança. Mas não, Paulo aqui fala: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça. E que isso, em outras palavras, queria dizer: Timóteo, você vai ter muitas faltas, mas se posicione em crer que Deus já liberou graça para você vencer. Deus já constituiu em você um testemunho, Timóteo. E você hoje, como líder, levantado por Deus, porque não foi homens que te levantou. Foi o próprio Deus que te comissionou e colocou em cargo do coração dele no seu coração. Então ele também conta e espera que você se fortifique na graça. Qual graça? A graça que há em Cristo. A graça que há em Cristo não tem limites. A graça que há em Cristo não tem reservas. Cristo foi para uma cruz, no madeiro, para mostrar que Ele não tem reserva para nós. E se eu entro nesse chamamento, eu preciso lutar com as minhas forças para posicionar nessa certeza: o Senhor é comigo. Não importa o que eu passar, Deus é comigo. A graça é o suficiente para me manter de pé. Então nós fomos chamados, e a primeira coisa que eu quero te falar, o primeiro conselho: esteja preparado para o combate. Em outras palavras, Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, para você se fortalecer, porque você vai combater, meu filho. Vai ter dificuldade, vai ter resistência, haverão ataques, mas fortifica-te na graça. Então a primeira coisa, você precisa estar preparado para o combate.
Hoje nós vemos muitos cristãos que eles recebem a salvação, mas não estão preparados para o combate. Eles esperam que a salvação dê de bandeja a família perfeita, a profissão perfeita, a provisão perfeita, e não é assim. Existe um testemunho de Deus sendo acrescido em nós. Estar preparado para o combate é saber, eu fui chamado para uma guerra, alistado para o melhor exército. Eu só preciso me fortalecer na graça. Sabe qual que é o significado de fortificar aqui? Fortificar significa revestir. E eu quero declarar sobre você, você está revestido de Cristo para essa missão. Quando o diabo vinha atacar você, de que você não tem a boa imagem para levar o evangelho para os seus parentes, deixa eu te falar, fortifica-te na graça, reveste de Cristo. É Ele que vai transpor as suas inabilidades. Não se prende nem se intimide a sua reputação diante dos seus amigos da profissão, diante da escola, você adolescente, diante da sua família, dos seus parentes. Eu quero falar para você, você foi chamado para andar preparado para o combate, sabendo que você tem força na graça. A sua arma não é natural. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. Quando refere-se a carne aqui, não é carne de pecado, é carne de natureza. As nossas armas são espirituais. Então saiba lutar com armas espirituais. Saiba se posicionar. Quais são as armas? Oração. Jejum é uma arma. Aprenda a fluir. Aprenda a posicionar. Haverão dias que o ataque vai ser grande, que você vai se intimidar, mas deixa eu te falar, lute. E seja preparado para se fortalecer. É a graça que me mantém de pé. É a graça que me separou. É a graça que me alcançou. Tenha clareza, meu irmão, quais as armas que você vai usar. A nossa vitória está na graça. Nós não merecemos. Nós não temos o direito. Nós não fomos qualificados naturalmente para isso. Mas a graça entrou em ação na minha e na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. E Deus parece que Ele ama fazer essas coisas para confrontar o mundo. Ele pega aquele que não é para reduzir a nada aquele que é. Ele pega aquele que não tinha qualificação nenhuma, mas aqui se posiciona na graça, se reveste de Cristo, para levantar e honrar diante de grandes homens. Então esteja preparado para o combate, esteja preparado, esteja posicionado. A graça é o suficiente, para tudo que você precisa hoje. O que te falta? Te falta habilidade para você ser o melhor pai? Deixa eu te falar, a graça é liberada sobre você. E a instrução, quando você se posiciona nessa graça. Te falta o quê? Falta habilidade para eu multiplicar minha célula. Se fortalece na graça. Senhor, eu não entendo porque que o Senhor me chamou, mas se o Senhor me chamou, eu permaneço. É revestidos dessa graça que há em Cristo. No combate pode faltar muitas coisas, mas não pode faltar a revelação da graça dentro do nosso coração. Você pode combater, talvez com medo. Você pode combater inseguro. Você pode combater o diabo mostrando que você não tem. Mas deixa eu te falar, o que não pode é faltar a revelação dentro do teu coração. Dentro do teu espírito. Que existe graça para revelar em você. Muitas vezes é quando você permanece que essa graça vai sendo revelada. Às vezes nós não temos a compreensão espiritual da graça. E são os processos que nós passamos, as guerras que nós temos a oportunidade de se apropriar dessa graça de uma maneira tangível, sabe? Que você toca. A segunda coisa que Paulo diz para Timóteo no versículo
versículo 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. O segundo conselho que eu tenho para você, que é líder, que foi chamado por Deus: aprenda a confiar em pessoas fiéis. A Bíblia fala que pessoas idôneas. Sabe qual que é o nosso problema? Nós temos um olhar muito treinado para ver quem é bom. Ah, aquele irmão é bom para conversar. Ah, aquele irmão é bom para relacionar. Aquele irmão é bom, é bom. Mas Deus não trabalha assim. Talvez você está aí, a sua célula não tenha avançado, porque você apostou suas fichas em alguém que era bom. Mas aqui, Paulo está ensinando Timóteo: escolha pessoas fiéis. Confie o que foi confiado a você. Você foi chamado para liberar esse testemunho. Então escolha as pessoas certas que vão carregar junto com você. Tem esse olhar treinado, e isso acontece através do discipulado. É ali que nós fortificamos uns aos outros. É no discipulado que nós passamos o coração. Mas quando você olha para pessoas capazes, sabe o que acontece? Quando chega o limite da capacidade dela, ela te abandona. Mas se você escolhe as pessoas fiéis, elas vão com você até o fim. Então, em nome de Jesus, não escolha as pessoas boas, mas sim as pessoas fiéis à missão. Talvez Deus vai confiar na sua célula pessoas que não têm qualificação aos seus olhos, mas por ela ser fiel, a palavra vai permanecer no coração e na vida dela. E isso vai ser suficiente para ela carregar outros testemunhos. Pessoas fiéis vão até o fim. Pessoas capazes, elas param diante do limite da sua capacidade. Mas pessoas fiéis, elas permanecem. Então aprenda em quem que você vai investir. Ore: Senhor, me dá olhos para enxergar como o Senhor enxerga. Me dá, Senhor, a sua percepção para enxergar o coração dessas pessoas. Porque se ela é fiel, ela vai também liberar esse testemunho. Ela vai também transbordar esse ensino. A minha célula não vai multiplicar e vai morrer, ela vai continuar. E o que a Bíblia diz? Que nós fomos chamados para dar fruto. Mas que o nosso fruto o quê, irmãos? Permaneçam. A maior glória de um líder é multiplicar a célula dele e a outra célula multiplicar também. Isso só mostra que um DNA bom foi passado. Você como líder precisa ter isso no seu coração. Ver as suas multiplicações acontecendo, porque só mostra que o seu trabalho está sendo bem feito. O terceiro conselho que ele dá, ele fala: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Em outras palavras, o terceiro conselho: desenvolva a capacidade de suportar a aflição. Hoje nós vemos tantas vezes as pessoas abandonando célula, abandonando igreja, abandonando família. Por quê? Veio uma aflição e a pessoa não quer. Eu não quero passar. Eu chuto o pau da barraca porque eu não quero viver isso. Eu não quero sofrer. Não tenho disposição de passar por essa humilhação, por essa dor. Seja lá o que for. Mas não, Paulo aqui estava direcionando Timóteo. Você foi chamado por Deus. Você está numa guerra, num combate. E um soldado precisa aprender a suportar a guerra. Vai ter dias, meu irmão, que você vai sangrando. Mas você não vai paralisar. Vai ter dias que você vai com sentimento de reprovação. Mas você não vai parar. Porque você é um soldado alistado. Isso é importante, sabe por quê? Quando você desenvolve em você a capacidade de sofrer, de suportar as aflições, você gera pessoas que suportam a aflição do seu lado. Talvez a sua rede, a sua célula não avança, porque você foge das aflições, em vez de suportar.
E você não consegue gerar pessoas que também suportam. Porque nós multiplicamos o nosso DNA. Nós multiplicamos o que nós somos. Quantas vezes, irmãos, nós podemos ver pessoas desistindo? Desistindo de promessas, de sonhos. Por quê? Porque não suportam passar por aflições. Fogem, abrem mão, buscam atalhos. Você vai passar por muitas aflições com a sua família, com a igreja, com a equipe que Deus te deu. Mas deixa eu te falar, tudo isso é meio para você aprender a suportar a aflição. Eu oro para que Deus dê uma igreja com líderes que suportem as aflições. Porque quem suporta a aflição não para, não desiste, até que se cumpra o que foi prometido. Até que o alvo seja alcançado. Toda aflição, toda guerra, existe um despojo. O pastor já ministrou quantas vezes isso para nós? Existe um despojo reservado para você no final da aflição. Então não olha para a aflição como algo ruim. Aprenda a olhar para a aflição como um galardão a ser alcançado. Essa é a diferença de um soldado. Ele não olha a guerra como um lugar de morte. Ele olha a guerra como um lugar de conquista. E quem enxerga assim, vence. Sobrevive. Não para. Então ensine isso. Mas nós só ensinamos se nós vivemos. Porque de outra forma, você pode até falar, meu irmão, persevera. Mas ele vai ver que você na hora H foge. Que você na hora H pega atalho. Muda de assunto. Deixa eu te falar, é tempo de Deus levantar. E principalmente você que é homem. Você precisa desenvolver a capacidade de suportar a aflição ainda mais. Se sua esposa, ela suporta mais aflição que você, eu quero te falar, é para você essa palavra. Porque você é guerreiro. E um homem que suporta a aflição, a casa não destrói. Não há falta. Não há roubo. Pode passar por tempestades, por guerras, mas não há a interferência do diabo dentro do seu lar. Então é tempo de você se posicionar. O quarto e o último conselho que eu quero deixar para você, Paulo continua dizendo assim: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O último conselho, mantenha a concentração na sua missão. Você está nessa terra, você vai ter filho, você vai prosperar, mas esse não é o alvo da sua missão. O alvo da sua missão é cumprir o chamamento daquele que te alistou. Então não perca isso de vista. Quais guerras e batalhas que nós temos que nos envolver? Às vezes você vê pessoas destruindo a sua casa por se envolver com guerras dessa terra. Eu quero prosperar. Deixa que a prosperidade de Deus venha na tua vida. Eu quero. Você se envolve com guerras e batalhas que não são a sua missão. E com isso você se distrai, igual eu ministrei na quarta-feira. Muitas vezes, muitas batalhas e guerras que nós enfrentamos são distrações do diabo para tirar o nosso foco da missão. Porque ele sabe o poder que há quando a graça está atuante em você. Então, o alvo dele, o diabo só pode tirar a graça de você se você permitir. Mas ele pode tirar o seu foco. Mantenha o seu coração ardente em cumprir a missão que Deus deu para você.
Se você está perdendo o privilégio de liderar, deixa eu te falar, esse jejum é tempo de você chorar. Buscar o Senhor, falar, Senhor, me visita. Faz algo em mim. Porque eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para levar a verdade. A posição de líder aqui é só um nome. O que nós fazemos é apresentar Jesus. Se está sendo pesado para você carregar essa missão, você está distraído, embaraçado com outras coisas. E Paulo fala para Timóteo, não se envolva, um soldado alistado não se envolve com negócios dessa terra. O que é fonte de concentração e prazer para você? Será que tem sido mais prazer para você gastar o seu tempo projetando o teu futuro, estudando para prosperar? Ou você também tem prazer em gastar o seu tempo visitando as pessoas, falando de Jesus, levando o evangelho dentro da tua vida? Irmãos, que Deus nos livre de ser uma igreja somente de funções, nomenclatura, mas que nós possamos carregar dentro de nós a certeza dessa missão. E aqui, Paulo dá um segredo para você não se distrair. No versículo 5 ele fala, se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Sabe o que isso significa? Você só vai ser coroado nas guerras que são, nas batalhas que são para a eternidade. Você não vai receber recompensa de Deus nas batalhas que são essa terra. Existe recompensa, galardão para as batalhas que envolvem a eternidade. É nisso que os seus olhos precisam estar. Que o Senhor possa nesse jejum avivar você, te posicionar para você viver. Se você tem vivido dias que o diabo tem atacado você na sua liderança, eu quero declarar sobre você hoje, a graça de Deus, ela está escancarada para você. Você só precisa se posicionar em guerrear da maneira certa. Em não aceitar, em escolher as pessoas certas para estar do seu lado nessa missão. Em aprender a perseverar no meio da dor, do caos. Todas as vezes que nós perseveramos no meio da guerra, existe algo dos céus liberado para nós. Um guerreiro, um soldado, muitas vezes ele continua na guerra, mesmo depois de tomar tiro. Não dá para parar a guerra para acudir. Quando o caso é muito grave, eles tiram de lá e mandam para o hospital. Mas tem horas que não tem nem como parar para mandar para o hospital. Outro guerreiro pega ele aqui, ó, e continua. Você precisa aprender a suportar as aflições que o mundo tem colocado diante de você. Mas como que nós suportamos quando os nossos olhos estão no galardão da eternidade? Eu persevero porque existe algo de Deus reservado para mim. Ainda que os meus olhos naturais não vejam, existe algo de Deus reservado para mim.